Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Eu sou o Jailson, essa é a minha primeira reflexão aqui do ano e a gente vai falar um pouquinho sobre a casa espírita, né? E algo que todo mundo está sentindo saudade, né? As casas, a maioria está agora em recesso, a gente continua aqui somente com os vídeos, né? Aqui no canal, a casa está fechada, a gente está fazendo, né, algumas reformas ali, mexendo um pouquinho, né? A parte de manutenção e também tirando um tempinho para descansar. Então, assim, né, nessa volta aí do recesso, né? Essa volta dessas férias, a gente acaba, né? Nesse momento a gente já está sentindo falta, né? Bastante, assim, saudade da casa espírita, saudade desse lugar, né? É um lugar que a gente sente que é especial, que ele traz uma alegria, que ele traz um conforto, né? E ele traz também uma convivência, às vezes, com pessoas que acabam se reunindo somente, né, no trabalho da casa. Né? Então a gente sente saudade, né? A gente sente falta desse lugar, né? Mesmo sabendo que o recesso é uma pausa necessária, que é importante, né? Esse descanso, esse momento, né? A gente tem que lembrar que a espiritualidade não para de trabalhar, né? São só os trabalhadores físicos que tiram essa folguinha. E o que eu acho que é mais importante é a sensação que a gente tem quando está na casa, que é aquela sensação de pertencimento. Né? Não somente quem é trabalhador da casa. Né? A gente tem que lembrar que pertencer a uma casa espírita é o trabalhador, né? São as pessoas que fazem algum trabalho voluntário e são aqueles também que frequentam a casa, né? Que vem buscando o auxílio, que vem, né, buscando ajuda, né, sendo ajudado, sendo auxiliado. E também aquele que vem para estudar, aquele que vem para assistir a palestra, aquele que vem para buscar aprender. Né, então, todos esses pertencem à casa espírita, né? Cada um pertence à sua casa que frequenta. E esse é o maior sentimento que a gente tem. Mas daí eu fico me perguntando, né? Fiquei me perguntando, por que a gente sente tanta, né, falta da casa espírita se Deus está em nós, se Deus está no nosso coração? Por que a gente sente tanta falta de ter esse lugar? E mesmo, né, daí a gente tenta refletir sobre isso, né, e a gente chega numa conclusão de que mesmo que Deus esteja no nosso coração, Deus esteja presente onde está o nosso sentimento, né, quando a gente pensa nele, né, Deus está em tudo, não anula a importância de ter espaços para que a gente possa socializar, né? E aprender sobre ele. A gente está num processo de aprendizado, né? E a gente tem a necessidade de convivência, a gente tem a necessidade de aprender um com o outro, né? Jesus, ele não passou o período dele na Terra aqui sozinho, né? Ele reuniu os discípulos, né? Ele reuniu primeiro os apóstolos e depois ele reuniu os discípulos para falar sobre Deus, para ensinar, né? Então todas essas pessoas que seguiam Jesus, eles estavam ali para aprender, não só sobre Deus, mas aprender sobre convivência, aprender, né, sobre o amor, aprender sobre as palavras de Jesus, né? Que ela não veio só falar sobre Deus, ele veio ensinar como a gente deveria lidar um com os outros, ele veio ensinar a amar uns aos outros, né? Então essa convivência, né, é disso que a gente sente falta quando a gente fala da casa,
né? Sente falta dessa energia mesmo, desse sentimento, desse aprendizado, dessa troca que a gente tem, né? Aqui na casa. E lá no Livro dos Espíritos, né, eu trouxe aqui na questão 766, Kardec ele já traz sobre a vida social, que a vida social é natural, né? Deus fez o homem para viver em sociedade, concedendo-lhe a palavra e outras faculdades para a vida em relação, indicando que o isolamento é contrário à lei natural, pois o progresso exige a colaboração e o auxílio mútuo entre os seres humanos, que sozinhos não possuem as faculdades necessárias para se desenvolverem. Né? Então, a casa espírita, mesmo não sendo a morada de Deus, porque Deus está nos nossos corações, a casa é um lugar onde a gente consegue se reunir e juntos sentir e vivenciar os aprendizados de Jesus, né? E a casa, ela serve então também como esse aprendizado, né? A casa espírita ela é uma escola, então ela serve para a gente aprender. É uma escola de formação espiritual, uma escola de formação moral, né? Onde a gente vai aprender um pouquinho sobre as nossas falhas, a gente vai aprender um pouquinho sobre as coisas que a gente faz que não deveria fazer, as coisas que a gente deveria fazer, mas deveria fazer, que a gente faz, mas deveria fazer um pouco diferente, né? A gente vem para casa buscando a evolução, né? Buscar melhorar, né? E o próprio Kardec ele diz, né, que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então a casa ela existe justamente para isso, né? Para a gente entender o que é o bem e a gente praticar. E ela também, né, como não é todo mundo que vem só buscando o aprendizado, não é todo mundo que vem só buscando, né, só através do amor, como a gente costuma dizer, muitos vêm através da dor, né, para a casa espírita. E aqui eles chegam e são amparados, né, as pessoas que chegam aqui com dificuldade. Então, a casa espírita também ela é vista como um hospital, né? Então, a gente sente falta da casa espírita também, porque a gente sente falta do amparo que a casa espírita nos dá. A gente sente falta do cuidado conosco, né, que a espiritualidade traz para a gente, né, que os trabalhadores da casa trazem para a gente. Ela é um posto de socorro mesmo, né? E ninguém precisa ter vergonha, ninguém precisa se sentir mal por conta disso, né, por buscar a casa espírita, né, por conta de uma dificuldade. Porque Jesus disse, né, que não eram os bons que precisavam dos médicos, né, são os doentes, né? Então, a gente sente falta também desse amparo que a casa nos dá. Outra coisa que daí isso, né, também um pouco para os trabalhadores, assim, a gente sente falta do trabalho, né? A gente sente falta realmente de aplicar, né, os aprendizados que a doutrina espírita nos traz, né, os aprendizados que o Evangelho de Jesus nos traz. A gente sente falta de colocar em prática. É claro que a gente não precisa da casa para colocar em prática, né? A gente pode colocar em prática os aprendizados no nosso dia a dia, né? Na nossa família, dentro da nossa casa. A gente pode colocar em prática dentro do nosso trabalho, com os nossos colegas, né? Dentro da nossa profissão, né? Quando a gente está andando na rua, em qualquer situação, a gente pode colocar em prática o aprendizado. Só que o trabalho na casa espírita ele é tão satisfatório porque é a casa que é buscada pelas pessoas que mais precisam de ajuda. Às vezes dentro da tua família tu vai ajudar em um momento ou outro quando há necessidade. Mas num trabalho voluntário dentro da casa,
todos os dias vai chegar alguém precisando de auxílio. Todos os dias vai chegar. E tu vai estar colocando em prática todos os dias. Tu vai estar trabalhando pela doutrina, trabalhando por Jesus, né, todos os dias. Então a gente acaba sentindo muita falta também, né? E como eu já falei, né, a importância da casa espírita como uma casa, como um lugar de acolhimento, um lugar onde a gente se sente bem, um lugar onde a gente tem aquela sensação de pertencimento, né? Então, como eu falei no começo, a casa espírita não é só o trabalhador que sente falta, porque não é só ele que pertence a essa casa, né? Aquele que vem para assistir a palestra, ele também faz parte dessa casa. Ele também pertence. Aquele que vem só para o estudo, né? Aquele que vem para fazer o ESD, aquele que vem para o estudo, né, de livro, aquele que vem para o estudo da mediunidade, aquele que vem para auxiliar, né? Às vezes só vem para assistir a palestrinha, ou às vezes só vem para tomar um passe, né? E para todos os trabalhadores também, né? Para o médium, para aquele que ajuda na recepção, para aquele que é monitor do ESG, monitor de algum grupo de estudo, né? Todos esses pertencem à casa espírita, né? Não teria o monitor do ESG se não tivesse o estudante, não teria o palestrante se não tivesse alguém para assistir a sua palestra, não teria, né, o trabalho mediúnico se não tivesse aquela pessoa precisando de auxílio, né? Então, todo mundo pertence à casa. Então, essa ideia de união, né, essa ideia de fraternidade que a casa espírita traz, ela é outra coisa que a gente sente muita falta, né? Então, é uma das coisas que a gente tem como importância da casa, importância de ter um lugar, né, para a gente se reunir, um lugar para a gente se ajudar, um lugar para a gente auxiliar um ao outro, né? Porque ninguém aprende sozinho, né? Ninguém consegue evoluir sozinho. A gente precisa dessa convivência, a gente precisa, né, conforme está nas leis naturais, né, que a doutrina espírita traz, né, através do próprio Kardec. E lembrar que a casa ajuda a gente tanto, né, a aprender a conviver mesmo, porque a casa ela vai reunir as pessoas que estão bem, as pessoas que não estão bem, pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas que têm dificuldade às vezes de conviver, mas que precisam de ajuda e acabam se esforçando, as pessoas que têm dificuldade de conviver, mas que têm a necessidade do trabalho e acabam se esforçando também, né? Então, assim, ela é um lugar que reúne pessoas diferentes, mas que estão dispostas a aprender, né, pelo mesmo ideal, né, por acreditarem, por confiarem na mesma coisa, né, por confiarem na doutrina trazida pelos Espíritos, né? E aí é de cada um, né, o seu melhoramento, a sua busca, o quanto se esforça para que melhore, vai de cada um, né? Cada um tem as suas possibilidades, as suas dificuldades, as suas facilidades, e cada um tem o seu próprio esforço e o seu livre-arbítrio para isso. Então, e assim, né, falando até sobre o trabalho, né, na casa, a gente fala bastante sobre isso, assim, de que muitas vezes as pessoas olham, né, para o trabalhador da casa, olham para o médium, olham para o presidente da casa, às vezes olham
para o monitor do estudo, né? Ele vem a gente como alguém diferente, alguém especial, às vezes um pouco, porque daí tem mais estudo, confunde isso com evolução espiritual, e não é, né? A gente está aqui trabalhando, né? A gente está aqui porque a gente sente essa necessidade de trabalhar, a gente sente essa necessidade de auxiliar na casa, porque muitas vezes a gente é devedor da doutrina, né? Muitas vezes a gente é devedor de Jesus, e às vezes essa a necessidade que a gente sente, né? E por isso que também a casa espírita é tão importante, é por isso também que a gente sente tanta falta, né? E a gente se sente tão feliz quando o ano reinicia e a gente volta para os trabalhos, né? Então, assim, que esse ano, né, e essa volta à casa, né, aos estudos, às palestras, aos passes, às aplicações, né, aos trabalhos de cada trabalhador, que a gente possa olhar com profundidade e carinho, né, com amor sempre. E que a gente não veja só a casa espírita como um prédio, né, uma casa, um lugar, um local onde a gente vai, mas sim realmente como essa escola, né, como esse lar de acolhimento, né, essa casa de acolhimento, um lugar que a gente se sinta bem, né, esse lugar que serve também como hospital para a gente quando a gente quando a gente precisa da cura, né, em um lugar que a gente possa trabalhar. Né? Trabalhar pelo bem e trabalhar pela nossa evolução, né? E lembrar, né, que Deus não está somente nos nossos corações, né, de forma individual, mas Deus está ali na convivência, né? Na convivência, no aprendizado, no serviço e no amor nosso para o nosso semelhante, né? E que esse amor compartilhado, né, faça com que a gente possa aprender e caminhar um pouco, né, mais rápido em busca dessa nossa evolução, né, e um pouquinho mais próximo de Deus. Obrigado, né, a todos pela atenção, né, e até a semana que vem.